para suplicar ao Senhor as mais ricas bênçãos de tuas mãos para a nossa edificação. Esses irmãos e irmãs que se encontram nesse momento de pé, estão de pé porque dizem ao Senhor nesse instante, não ao pastor, não a ninguém, não à igreja, mas ao Senhor, que carecem de uma intervenção. Há uma área na vida que já tentamos de tudo, porém agora só o Senhor. Colocamos a vida da irmã Sônia, que teve um pequeno acidente hoje pela manhã com a sua perna. Ó Deus, nós colocamos a vida dos nossos irmãos que estão enlutados, tentando retornar à vida. Colocamos a vida da irmã Virgínia da Hora, Samuel da Hora, essa família abençoada. Obrigado por ter aqui hoje já conosco a irmã Janete, irmão Beltrão, nesse momento tão difícil, que o Senhor deu forças a eles a superarem. Nós colocamos a vida dos teus filhos que estão de pé, ou aqueles que gostariam de estar de pé, mas talvez um incômodo, uma dor, ou uma necessidade impossibilitou, mas o seu coração está de pé. Eles são tementes ao Senhor nesta hora em oração, e que esta manhã, Deus, no meio de um culto administrativo, nós tenhamos aqui um momento de milagre, de manifestação do teu poder, do poder sobrenatural do seu Santo Espírito agindo pela fé. Nós te agradecemos porque por ti somos cuidados com tanto amor e com tanto carinho. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria chamar aqui, podem sentar, as crianças, elas vão descer. Todas as crianças aqui à frente têm 8 anos, daquelas que já chegaram. Venham aqui comigo e eles vão descer com as suas professoras. Vem cá, Brenda. Elas vão descer, eles vamos orar. Hoje à noite eu espero muitas crianças aqui. Nós temos um trabalho com o esporte que o irmão Nelson coordena com tanta alegria, com tanto amor, com os nossos queridos meninos. E ontem nós tivemos uma tarde aqui em formação de mais de 30 meninos, juniores e adolescentes, jogando futebol, sendo evangelizados, ministrados, e vai ser uma grande bênção. Vamos orar. Pai, abençoa o ministério infantil da tua igreja, as crianças que estão chegando, as crianças que estão já lá embaixo aguardando, toda a equipe de professores, que nós sejamos tocados e sempre abençoados pelas nossas crianças, e sejamos então abençoadores de vidas. Obrigado pelo Ministério de Ação Social, de cada irmão que ontem pôde abençoar o trabalho com as crianças e presentear as crianças da nossa comunidade com a ação comunitária e fazer delas do final de ano um pouquinho mais alegre, com aquilo que nós temos para os nossos filhos compartilhar com aqueles que não têm. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem descer as crianças, os pequeninos. Eu quero pensar numa pequena e breve reflexão com você sobre a palavra de Deus. Esse livro, eu não sei quem tem aí o livro em papel aí, mas levanta aí, se você não tem em papel, mas está no seu celular, levanta ele nesse momento aí. Levanta. Domingo passado foi, se não tem, levanta o celular, não tem problema não, fica com vergonha não. Isso, a Bíblia está aí, ótimo. Dá uma olhadinha para trás aí, irmãos, dá uma olhadinha, quanta Bíblia. Olha quanto texto sagrado, olha quanta Bíblia, como diz, pode abaixar, quanta Bíblia boa, como diz pastor Neander, reitor do Seminário Teológico Betel, nos ensina, quanta Bíblia boa. E o texto do nossa meditação, da nossa breve reflexão, em 2 Timóteo capítulo 3, diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Um dos grandes problemas que nós temos hoje sobre Bíblia, com a Bíblia, para a Bíblia, através da Bíblia, é trabalharmos aquilo que a teologia ortodoxa, reformada especialmente, afirma e assevera com relação à inspiração, à infalibilidade das Sagradas Escrituras. O que nós temos na mão é a sua santa palavra. O que nós temos na mão é Deus falando conosco. Pastor, eu queria tanto receber uma palavra de Deus. Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Pastor, Deus não fala comigo. Como Deus não fala com você? Deus só não fala com alguém que não lê a Bíblia, porque esta é a palavra de Deus.
E nós temos algumas dificuldades com alguns eruditos ainda hoje que insistem em combater aquilo que chamamos de inspiração bíblica. Aquilo que conhecemos como o vento, o ruá, o sopro de Deus nos autores escolhidos por Ele mesmo para redigir esses textos que a igreja, ela se reuniu no início da sua história, podemos dizer assim, e determinou, através daquilo que nós chamamos de cânon, ou seja, essa vara de medir, com muita aferição, o que então seria realmente palavra de Deus ou não palavra de Deus. Se Deus, irmãos, tivesse nos abandonado, nós não teríamos essa palavra. Se Deus tivesse nos abandonado, irmãos, nós não estaríamos aqui, porque só somos o que somos por causa da palavra de Deus. E esse texto, ele é divinamente inspirado. O que nós temos aqui não é só uma mensagem inspirada por Deus, mas é um texto inspirado por Deus, com dificuldades. Com questões, às vezes, que nós precisamos raciocinar e pensar, só para provocar o seu coração e a iniciativa de você estudar cada vez mais a palavra de Deus. Quando Paulo escreve para Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada, pelo menos assim, há uma certeza muito grande de que o Apocalipse não tinha sido escrito. E quando nós olhamos para toda escritura, na nossa cabeça, crentes contemporâneos, crentes hoje, que já recebemos a palavra de Deus, sem aquilo que os teólogos chamam de hermenêutica de suspeita, quando nós já chegamos no texto, suspeitando do texto, e aí queremos provar o texto, para depois crer ou não no texto, nós não pensamos assim. Essa é a palavra de Deus. Então nós chegamos, como entender essas relações? Paulo tem um contexto histórico, e ele está escrevendo, toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Na cabeça dele ainda existe a Torá, ele está revogando a sacralidade das escrituras. E nós temos outros argumentos, mas a ideia aqui não é essa, não é transpor e com você conhecimento teológico. O que eu queria pensar com você, do porquê que a Bíblia é a palavra de Deus mesmo, mais do que argumentos filosóficos, teológicos, esse texto, querido, mudou a sua vida, sim ou não? Foi depois que você chegou na Bíblia que a sua vida foi transformada. Foi depois que você chegou na Bíblia, porque alguém disse que esse texto era a palavra de Deus, porque aqui repousavam e repousam as sabedorias do Altíssimo. O oráculo de Deus está aqui, porque nesse texto tem sobre ele a vontade de Deus para a nossa vida, porque nesse texto tem orientações para a nossa família, orientações para as nossas finanças, orientações para a Santa Igreja, orientações para os nossos filhos, orientações para a sociedade. É porque quando nós nos deparamos com esse texto, pessoalmente nós somos confrontados, e aqueles que abrem-se para a fé são transformados. A Bíblia é a palavra de Deus porque você é um e outro após ela. Eu louvo a Deus porque o cristianismo é repleto de pessoas brilhantes. Eu louvo a Deus porque o cristianismo é repleto de grandes cientistas, de pessoas experimentadas no conhecimento. O cristianismo é um movimento de Deus, infelizmente se tornou uma religião institucionalizada, mas o cristianismo é esse movimento de Deus, iniciado por Jesus Cristo, que é mantido e preservado pela atuação do Espírito Santo de Deus, através da Bíblia Sagrada. A revelação que nós temos de Deus, aquilo que nós podemos conhecer de Deus, é porque Ele mesmo se deu a conhecer. Como diz o autor aos Hebreus, ele ora falava pelos profetas, pelos pais, mas agora ele fala pelo Filho. Jesus revela Deus, e o Espírito Santo nos conduz à sua santa e preciosa palavra. Então, queridos, quando uma crise de fé bater ao seu coração, quando você se deparar com inimigos da Bíblia, quando você
for provocado por algumas pesquisas e talvez você ficar na dúvida, lembre-se do que esse texto fez na sua família. Lembre-se do que esse texto provocou na história da sua vida. Lembre-se do que esse texto fez. E aí eu gosto de Jeremias, quando a Ana Paula Valadão gravou, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança ou paz. Aquilo que nos traz esperança. Irmãos, esse texto mudou a minha história. Esse livro mudou a sua história. Textos como João 3,16, textos como o Salmo 23, conhecido no mundo inteiro. Como eu digo, o fundamentalismo hoje, o que é o fundamentalismo, pastor? Um grupo de irmãos que no passado decidiu voltar aos fundamentos da fé. Nessa perspectiva, nós somos fundamentalistas porque nós estamos preocupados com os fundamentos. Mas o fundamentalismo virou e se tornou um objeto de repulsa, porque geralmente o fundamentalista, de qualquer lado que ele esteja, ele não dialoga. Ele está fechado. Ele afirma e ponto. Ele não quer ouvir o outro. Nessa perspectiva do fundamentalismo, nós não abraçamos, especialmente eu, falo por mim. Eu estou aberto ao diálogo. Nós temos que dialogar. Nós temos que dialogar com a filosofia, com a política, com a doutrina das religiões, ou a teologia das religiões. Nós precisamos dialogar, nós precisamos ouvir o outro, o que ele pensa, como ele enxerga a vida, como ele enxerga a Bíblia, como ele enxerga Deus. Poxa, vamos sentar, vamos conversar, vamos ouvir. Não é tratar de herege quem pensa diferente de você, não é queimar na fogueira quem pensa diferente de nós, mas é não abrir mão dessa palavra, porque eu creio que esse texto, nós cremos que esse texto é a palavra de Deus. Quando nós separamos no domingo passado os batistas brasileiros e muitos do mundo evangélico, e hoje nós especificamente como igreja, separamos esse domingo para honrar a Deus pela santa palavra. Não é só porque esse livro ele foi impresso. Não é só porque esse livro tem capa branca, rosa, para noiva, para noivo, para família. É porque o que nós temos nesse livro é a palavra de Deus para a sua vida na segunda, na terça, na quarta, na quinta, para os seus anos. Como vai o seu relacionamento com a Bíblia? Como vai o seu relacionamento com esse texto que foi inspirado por Deus? Que tem mensagens que podem transformar o nosso mundo interior, que podem transformar o nosso mundo exterior, que podem transformar a nossa cidade, a nossa família. Como tem andado o seu relacionamento de leitura, aprendizado, de busca, de ensino? E aqui não posso deixar de incentivar a você a ter um grande alvo para o ano que vem. De ler a Bíblia toda, pastor? Não, você não precisa nem ler a Bíblia toda. Bom que você leia a Bíblia toda. Há irmãos que nós estamos sempre certificando e muitos acompanham pela nossa leitura no boletim. Você tem essa proposta de leitura no boletim. Eu quero pensar com você em você ser um aluno fiel à escola bíblica dominical da sua igreja. A você não negociar esse momento. Às vezes, pelos relatórios, eu percebo que nós temos mais pessoas, às vezes, muitas vezes, na EBD, porque chegam direto para a EBD, do que no culto. Eu não fico triste. Eu fico feliz. Eu ficaria muito feliz se estivesse no culto na EBD. Mas eu queria que no ano de 2016, quando você estiver ali fazendo o seu planejamento, quando você estiver ali pensando como levar a sua família ao crescimento, a sua vida ao crescimento, eu queria que você pensasse nessa proposta. Eu vou ser aluno assíduo da escola bíblica dominical. Eu vou chegar lá e eu vou perturbar meus professores. O que é perturbar um professor?
é chegar com as suas dúvidas da semana. É enriquecer a sua aula, não querendo mostrar erudição e conhecimento, mas é enriquecer a sua aula, deixando o seu professor de EBD, que se prepara a semana, que faz reuniões, que se encontra, que é capacitado, feliz quando ele tem um aluno com dúvida. Professor, eu estava estudando essa semana a lição, eu estava olhando o material que o senhor nos deu, e eu não entendi isso, pode me explicar? Gente que está interessada em se debruçar como igreja. Pastor, mas eu não vou na EBD, mas eu aprendo a palavra em casa, ótimo, não tem problema. E eu acredito que muitos irmãos fazem isso. Irmão, mas porém, queridos, esse texto inspirado por Deus é do desejo do Deus que inspirou esse texto, que como igreja, como família, nós nos aproximemos dele juntos. A comunhão. Note que Atos capítulo 2 diz que e eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Eles estavam juntos. Eu gosto muito de valorizar a ideia da comunhão, mas valorizar a ideia de estar junto para doutrina, Bíblia, teologia. Aquilo que nós observamos em casa pode ser compartilhado com os irmãos. Dúvidas que você tem, outros irmãos nem teriam, mas você teve. E aí o seu professor traz uma resposta. O professor, poxa, mas eu acho que meu professor não sabe. Ele sabe. E se ele não souber, ele é tão comprometido nessa igreja com o dom que ele recebeu de Deus, que ele vai passar uma semana procurando a sua resposta. Esse texto é divinamente inspirado. Por quê? Argumentos aqui nós teríamos variados, mas eu estou ficando só com a história da sua vida. O que a Bíblia provocou em você só pode ter sido Deus, porque você é inteligente. No início da minha conversão diziam, fizeram uma lavagem cerebral no Maurício. Não é possível. Fizeram lavagem cerebral nesse garoto. Como que, entre aspas, da água para o vinho, exteriormente falando, ele foi lavagem cerebral. Não foi lavagem cerebral, foi lavagem completa. A Bíblia lava a gente no cérebro, na alma, no corpo, a família. É lavagem completa. Jesus faz isso conosco. A Bíblia é a palavra de Deus porque esse texto mudou a sua história. Esse não é um texto tão somente de conhecimento, tem. Esse não é um texto tão somente cheio de filosofia, porque tem. Esse não é um texto cheio de ciência, porque também tem ciência. Esse é um texto que não está só cheio de física, de química e matemática. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. O que tem nesse texto, que difere de todos os outros textos, é que quando você abre ele, você pode ler ele aos pés do grande autor, do Deus que inspirou. Paulo não escreveu o que ele queria escrever, Paulo escreveu o que Deus mandou ele escrever. Então nós estamos diante do texto sagrado, nós estamos diante de Deus. E para fechar, eu queria incentivar você a ter esse compromisso. De leitura pessoal, sim, mas que você colocasse, no ano que vem, eu vou escolher uma classe. Nós temos aqui um módulo missionário, irmãos, que você pode estudar o ano que vem inteiro sobre missões. Nós estamos formando a segunda turma do módulo missionário. Nós temos o módulo da família, você pode investir na escola bidominical um ano para a sua família. Nós temos professores para trabalhar a família, os casais, jovens casais. Procure a Vera e o Marcos. E ano que vem, o pastor José de Jesus, bem mais à frente agora, entre aspas, retornando ao Ministério da Família como liderança. Nós temos o módulo bíblico, onde você pode estudar, irmãos, você escolhe o eixo do Novo Testamento. Você pode dedicar um ano inteiro, ano que vem, um professor específico dentro do módulo bíblico para estudar Novo Testamento. Um ano, com calma, trabalhar versículo, capítulo, história do livro, contexto.
Nós temos dentro do módulo bíblico o módulo do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Quero entender o Velho Testamento. Nós temos professor lá funcionando a sua classe. Pastor, eu gosto de estudar com a revistinha que nós sempre estudamos. Ótimo, nós temos o módulo editorial. São as editoras. Nós também temos as classes funcionando com irmãos, são muitas propostas. Muitas propostas. Eu queria, no dia que hoje separamos para celebrar o Dia da Bíblia, agradecer a Deus por esse texto, mas incentivar você a ser um conhecedor das Sagradas Escrituras. Liderança da igreja, líderes de célula, diretoria estatutária, líderes de ministério, todos precisamos ser alunos da melhor escola do mundo, que é a escola onde você chega para aprender a palavra de Deus, para ser exemplo na igreja. A EBD é uma grande ferramenta de ensino e nós acreditamos nela. E eu tenho certeza que a escola bidominical nessa igreja vai crescer cada dia mais, amém, irmãos? Assim como eu tenho sonhado para a multiplicação e o crescimento das nossas células, eu tenho também sonhado para o crescimento da nossa escola bíblica dominical. Porque ela foi a base do meu conhecimento bíblico. Se eu cheguei no seminário cheio de dúvidas, e olha que eu fiquei 11 anos longe da EBD, 11 anos, afastado, atolado do mundo do pecado, vivendo de costas para Deus. Mas quando eu retornei, nos 3 primeiros anos antes de ingressar no seminário, todo domingo eu estava lá. Concordo com o nosso currículo? Não, em muita coisa. Se eu pudesse, eu mudava tudo? Mudava. Mas como eu não tenho uma proposta de solução, eu não fico aí tacando pedra. Eu abaixo e vamos lá. Sentei e fui aprendendo com irmãos simples, com irmãos doutos, conhecedores, porque na comunhão existe multiplicação. E eu queria então nesse momento, irmãos, agradecer ao Senhor. Nós vamos cantar Te Agradeço, Te Agradeço. Nós vamos agradecer a Deus. Queria ter cantado esse cântico logo no início, mas não foi possível. Mas eu queria adorar o Senhor com você pela Bíblia Sagrada. Eu queria adorar o Senhor. Se nós temos a compreensão de que Ele morreu para nos salvar, é porque a Bíblia chegou até nós. Se nós temos a compreensão de que nós somos pecadores, é porque as palavras de Jesus Cristo foram registradas, transmitidas, ensinadas por grupo de irmãos e irmãs. Se nós temos a consciência de que nós temos um céu que nos aguarda, um lindo céu como nós cantamos, é porque a palavra de Deus foi preservada. Se nós temos uma doutrina da graça, onde me liberta de qualquer opressão de líderes religiosos, é porque a palavra de Deus foi preservada. E eu queria que você pudesse ficar de pé. E nós vamos cantar por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Vamos agradecer por tão grande salvação, que ela advém do conhecimento da Escritura Sagrada para a glória de Deus. Vamos adorar o Senhor nesse instante. Promessas e tudo que és, quero te
Pode sentar para a glória de Deus. Queridos, como nós já declaramos abertas 9h03 pela manhã, você que está nos visitando, nós pela internet, nós vamos encerrar nesse momento a nossa transmissão do culto à internet, pela internet.